Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundações e eu vou iniciar o tema de estruturas de contenção na aula de hoje, visto que faz parte do conteúdo da terceira unidade do nosso curso. Sou Desirê Alves, engenheira civil, professora da Universidade Federal Rural do Semiárido, FESA. Inicialmente, eu gostaria de falar o que é uma estrutura de contenção. É toda a estrutura destinada a contrapor-se a empuxos e tensões geradas em maciços, cuja condição de equilíbrio foi alterada por algum tipo de escavação, corte ou aterro. A NBR é a 9061 de segurança e escavação a céu aberto. Introduzindo, essa parede vertical que vocês observam aí na imagem, vocês observam que ela está contendo o solo, certo? Que é chamado de terrapleno ou reaterro. Terrapleno ou reaterro seria o terreno que é contido por uma estrutura de contenção, certo? É uma parede aproximadamente vertical. Ela pode ser um pouco inclinada, mas ela é quase vertical. Ela pode ser apoiada em uma fundação rasa ou profunda. A da imagem é uma fundação rasa. A gente opta por uma fundação rasa quando o solo superficial é de alta resistência. Podem ser construídos de diversos materiais, como alvenaria, de tijolos ou de pedras, concreto, simples ou armado, ou alguns elementos especiais. Os muros de arrimo podem ser de gravidade, por exemplo, de alvenaria, de concreto, gabiões ou pneus, que são materiais mais que são materiais mais pesados, certo? E cuja função desse material pesado é resistir os esforços devido ao empuxo provocado pelo terrapleno através do seu próprio peso. O peso dele é usado para resistir esses esforços. E aí nós temos também materiais mais finos, mais esbeltos, que são os muros de flexão formados por concreto armado, que pode ter ou não contrafortes, ou estruturas com tirantes. Então, esses outros tipos de estruturas de contenção, elas não fazem uso do próprio peso para resistir aos esforços, né? Então, elas vão ter o auxílio da armadura, né, para poder suportar os esforços. Vocês observam aqui na imagem os elementos que formam a estrutura de contenção do tipo muro, por exemplo, que é o que a gente vai estudar mais profundamente através dos vídeos, tá? Que é, por exemplo, o corpo do muro, o tardós do muro, que é a parte que fica em contato com o terrapleno, a parte interna do muro, o dente que pode ou não fazer parte do seu projeto, depende da necessidade. A base, que seria a fundação, que está suportando o peso do muro e o peso do solo que está sobre a fundação, e tem a função de transmitir esse peso para o terreno. Nós temos a fundação, que é o solo que está recebendo as cargas, certo? Temos a cricha, que é a parte superficial do muro, a parte lá de cima, vocês observam aí na imagem. Aqui, novamente, falando um pouco mais dos elementos do muro, eu gostaria de focar aqui nessa parte com vocês, né, sobre a importância de vocês entenderem esses elementos. Por quê? Porque, posteriormente, nós vamos dimensionar um muro de concreto. E, para isso, é necessário que vocês dominem essas denominações aqui dos elementos do muro, tá? Então, quando vocês forem dimensionar, por exemplo, a parte AB, que é o quê? É o muro propriamente dito, que a gente chama de cortina ou tardós. O trecho CF, por exemplo, que vocês observam aí, que é a sapata de fundação. O trecho CD, que é uma parte da sapata de fundação, que é chamada de ponta da sapata, que é a parte que vai se projetar fora da terra. Nós temos o trecho EF, que é também uma parte da sapata, que se chama talão. É a parte da sapata que vai receber o terrapleno, né? Vai ter que suportar o peso desse solo. E fica na parte interna do terreno, né? Na parte
que se projeta ao lado da terra, né, ao lado do talude. E temos o trecho DG, que é um dente de ancoragem, que pode ser usado no projeto ou não, depende, né? Ele seria usado porque ele iria aumentar a resistência da estrutura, quanto, né, aumentando a estabilidade, quanto ao deslizamento, por exemplo, né? Ao momento, também momento que é o tombamento também, tá? Então, se vocês, por exemplo, verem a necessidade de passar, né, no tombamento, no deslizamento, por pouca coisa, então vocês podem pensar aí na utilização desse dente. Esse dente pode ficar na parte do talão, pode ficar na parte da ponta da estaca, pode ficar abaixo do muro. Então, vai depender aí da necessidade, vocês veem através dos cálculos, como a posição desse dente, ou o tamanho desse dente, né, vai afetar a estabilidade do seu muro. Os muros de arrimo são estruturas utilizadas principalmente para manter taludes em equilíbrio. E ele vai ser necessário quando se efetua, por exemplo, um corte no terreno ou quando se efetua um aterro. Vocês veem aí no lado esquerdo que foi realizado um corte, né? Você tinha, por exemplo, o solo inclinado, que é a forma natural, né, dos taludes, ele ser inclinado, porque ele está procurando a estabilidade dele. Eu vou falar aqui posteriormente sobre isso. E aí você quer construir um muro para conter esse solo, porque você vai realizar esse corte. Na hora que você realizar esse corte, você vai remover a estabilidade desse talude, entendeu? Ele estava na sua inclinação de estabilidade. Quando você realiza o corte, você muda a inclinação dele, tornando, por exemplo, nesse caso aí, vertical. Porque você quer, por exemplo, aproveitar aquele espaço que estava sendo ocupado pelo talude e você quer construir uma estrada passando por ali, ou você quer construir alguma obra naquele local, entendeu? Ou você precisa daquele espaço por algum objetivo. E aí você tem que realizar esse corte. Então, a obra de engenharia necessita do corte, e aí o engenheiro, sabendo que o corte vai produzir uma redução na estabilidade do talude, ele tem que pensar numa contenção daquele solo. Na hora que ele for executar uma contenção, como vocês observam aí, um muro, esse muro vai necessitar de um terreno também na parte superior, porque ele quer também aproveitar essa parte superior para construir alguma obra também. Tá certo? E aí, ele vai ter que aterrar o solo naquele local. Então, tudo isso vai alterar a geometria do talude, removendo a estabilidade que ele possuía naturalmente. Então, o engenheiro, ele é responsável, assim, por também dimensionar uma estrutura para combater esses efeitos de instabilidade, né? Porque isso aí poderia produzir o desmoronamento de terra, e aí não adiantaria, né, ele executar alguma coisa com essa insegurança de riscos de desmoronamento a qualquer momento. Então, ele vai executar o muro, a estrutura de contenção com esse objetivo, tá? No lado da direita, vocês observam que ele apenas queria nivelar um trecho do terreno e evitar que fosse necessário executar um talude extenso na parte mais alta do aterro. Então, ele construiu um muro, né? Tinha aí a inclinação do terreno natural. Aí, ele teve que realizar um aterro, né? De terrapleno formado por aterro, para que ele viesse a construir algo em cima, algo sobre o terrapleno.